Hoje eu vou falar com vocês sobre a história de Ziklag. Você já ouviu falar na Bíblia sobre a história dessa cidade, Ziklag? Empreender nem sempre é sobre conquistar. Muitas vezes é sobre reconstruir. Davi sabia o que era lutar. Tinha acabado de sair de uma guerra. E quando pensava que teria paz, veio outro desafio, pior ainda. A sua cidade, Ziklag, ela foi queimada. Tudo foi perdido. A família foi levada. Amigos estavam devastados. Um dia ele tinha tudo e no outro só restavam cinzas. Então, olha o que Davi passou na vida dele. Davi, ele estava habitando nessa cidade de Ziklag. E Davi saiu com seu exército para guerrear e vencer uma guerra. Só que enquanto Davi estava guerreando, vieram os inimigos e queimaram a cidade dele. Destruíram tudo. Levaram a mulher, os filhos, como escravos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, pessoal, às vezes você sai para a guerra querendo vencer e você esquece da sua família. Davi, ele deixou sua cidade, sua casa, sua família para poder guerrear. E ele voltou com a vitória, mas quando chegou não tinha mais família. E você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está saindo para trabalhar, você sai de manhã, chega à noite e você não percebe que está perdendo o quê? A sua família, perdendo o seu casamento. Então, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você está vencendo a guerra financeira e perdendo a guerra dentro de casa. Você tem que saber conciliar as duas coisas. E isso aconteceu com Davi. Quando ele chegou da guerra alegre, contente, nós vencemos. Ele encontrou tudo queimado. Tudo tinha virado cinzas. Você já passou por isso? Você já viu seu projeto virar fumaça? Já sentiu o gosto amargo da falência, da perda, da rejeição? Pois saiba, Davi também sentiu isso. Ele chorou, e eu te digo, chorar faz parte. Chorar faz bem. O que não pode é fazer da dor uma morada. O choro tem hora para começar, mas o choro também tem hora para acabar. Enquanto alguns só choravam, Davi fez algo que todo empreendedor precisa aprender. Ele consultou a Deus. Ele buscou uma direção de Deus. E sabe o que Deus disse para ele? Persegue, porque você vai alcançar, você vai recuperar tudo. Amém? Deus colocou no coração de Davi: lute, porque você vai recuperar tudo que levaram de você. Se você perdeu dinheiro, você vai recuperar. Se você perdeu a empresa, você vai recuperar. Se você perdeu a sua autoestima, sua confiança, você vai recuperar. Se você perdeu a sua família, você vai recuperar. Amém, gente? Empreender isso é ouvir a direção certa quando tudo diz que acabou. É acreditar quando os números estão gritando, não tem mais jeito.
mas mesmo assim você continua. Davi, ele não ficou preso, se sentindo culpado. Mesmo sendo apontado, ele não parou. E tem mais, ele entendeu um erro que muitos de nós cometemos: levar todo mundo para a guerra, sem deixar ninguém protegendo o essencial. Davi, ele aprendeu que não adiantava vencer a guerra fora e perder dentro de casa. Aprenda isso. Não mergulhe tanto no trabalho a ponto de abandonar sua família. Não busque tanto o lucro a ponto de você esquecer do seu propósito. O verdadeiro sucesso, ele está no equilíbrio. Amém? Davi, ele perdeu 200 homens no caminho, porque eles estavam cansados. E tem pessoas que elas vão se cansar, elas vão ficar pelo caminho, e você tem que deixar elas para trás e continuar seguindo o quê? Em frente. Você já perdeu funcionários, clientes, contratos, parceiros. Dói perder, mas não pare por causa disso. Amém? Na sua jornada, você vai ver muitas pessoas desanimando. Pessoas que começaram com você. Mas você tem que deixar elas cansaram, problema delas. Você tem que continuar. Você tem que ter o seu objetivo. Você tem que ter a sua fé. Por isso que você não pode viver pela fé dos outros. Com os que restaram, Davi seguiu no caminho. Ele encontrou um homem caído, abandonado e sem forças. E mesmo em meio à crise, ele alimentou aquele homem. Empreender é ser generoso. O empreendedor, ele não deixa de ajudar, mesmo em tempos difíceis. E foi esse homem, que ninguém valorizava, que mostrou para Davi o caminho da vitória. Olha que forte, pessoal. Davi, ele estava perseguindo os seus objetivos. E ele se deparou com um homem caído no caminho, prostrado, e ele ajudou aquele homem. Ele deu água, ele deu comida. Davi poderia ter feito o seguinte: olha, eu estou muito ocupado com os meus problemas, não posso parar para ajudar ninguém. Não. Você tem que entender. Você tem que estar sempre pronto para ajudar. Você tem que estar sempre pronto para ajudar. Você pode estar no meio de uma crise, de um problema, você sempre pode ajudar alguém, você sempre pode ajudar a sua família. Porque aquele homem que Davi ajudou foi o mesmo que mostrou para Davi uma saída. Às vezes, a sua próxima chance está onde você menos espera. Pode estar caída à beira do caminho. Davi chegou até os inimigos e encontrou todos eles fazendo festa. Mas ele sabia, a festa do inimigo não dura quando você se levanta com coragem. E olha, talvez as pessoas estão rindo de você. O diabo está fazendo festa na sua cara. Mas essa festa vai acabar. Amém? A festa do diabo vai acabar. Davi atacou e recuperou tudo. Não precisou ninguém sair ferido. Ele aprendeu: quem ouve a voz de Deus não tem crise, não tem inveja, não tem falência, não tem inferno que possa parar. Quando você ouve a direção de Deus. Empreender é cair, sim, mas também é levantar com toda a força.
Amém? Pessoal, nem sempre na vida você vai ganhar. Não se pode ganhar todas. Nem tudo na sua vida vai dar certo. Mas a pessoa que é da fé, ela sempre se levanta e segue em frente. Empreender é chorar, mas também é se reerguer. É ouvir a direção de Deus no meio do caos. É ajudar quem ninguém vê. É tomar de volta o que foi roubado. Se hoje você olha e só vê cinzas, respire fundo. Respira fundo aí agora. Porque Ziclag pode ter sido queimada, mas a sua vitória está a caminho. Você tem que perseverar, perseguir seus objetivos. Você vai alcançar, você vai recuperar tudo que o diabo tirou de você. Amém, pessoal? Fiquem de pé. Repita aí com fé: eu vou recuperar tudo que o diabo tirou de mim. Talvez o que o diabo tirou de você foi a sua autoestima, a sua confiança. Você não tem confiança. Você perdeu aquela confiança, aquela fé que você tinha. Você perdeu aquela autoestima e você precisa se levantar, se reerguer. Cadê aquela pessoa sonhadora, cheia de planos? Pessoal, a vida, ela é tão dura que às vezes a gente vai perdendo essa autoestima. Às vezes você vive no meio de pessoas que só fala derrota e você acaba perdendo a sua autoestima, a sua confiança. Você lembra, você era uma pessoa confiante, cheia de sonho, você tinha projetos. Quem veio de fora para morar aqui? Você falou, quando chegou aqui, eu vou me reerguer nesse lugar. Aqui eu vou construir um futuro. E às vezes você perdeu essa confiança, perdeu essa autoestima, e você tem que recuperar. A primeira coisa que você precisa recuperar é isso. Tem gente que quando chegou na igreja, ela falou: meu Deus, agora a minha vida vai mudar. Eu nunca tinha ouvido o que eu estou ouvindo aqui nessa igreja. E você estava cheio de fé, e por causa das dificuldades, você foi perdendo a sua fé. Você tem que recuperar a sua fé. Cadê aquela pessoa que era de fé? Aquela pessoa que fazia propósito, que orava? Aquela pessoa que acreditava? Amém, pessoal? Então, tome a sua decisão. Fala: olha, a partir de hoje eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou perseguir meus sonhos, meus objetivos, eu não vou desistir não. Eu não vou desistir não. Tem muitos sonhos que você ainda não realizou. Deus vai te dar novos sonhos. Comece a lutar, pessoal. Comece. Comece.